experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Vamos então nos preparar para a prece, elevando nosso coração, nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse momento de reencontro, por esse momento de conexão com o alto, pela oportunidade desse lugar seguro que nos permite frutificar esses ensinamentos, esse local onde somos recebidos com todo carinho pela espiritualidade que aqui se encontra, que nos auxilia em todas as circunstâncias. E assim, então, Pai, nós te pedimos que nos inspire, nos ampare, pedimos por nós todos os encarnados aqui presentes, e por todos os desencarnados que aqui foram trazidos para que juntos pudéssemos aprender um pouco mais sobre as lições de nosso Mestre Jesus. E assim, em teu nome, em nome de nosso Mestre Jesus e da espiritualidade, dirigente desta casa, damos por iniciados os estudos. Que assim seja. Então, hoje, sou eu mesmo que vou falar. Então, boa noite, eu vou me apresentar novamente. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo que eu não vou dizer imediatamente do que se trata, porque nós vamos chegar à conclusão juntos. Me dá só um segundinho para eu abrir o meu PowerPoint, ok? Aqui vamos nós. E aí a gente vai fazer um pouquinho de confidência. Nós já estamos aqui toda semana juntos, somos uma família, então fica à vontade de falar o que eu vou falar. Vocês estão vendo essa vela? Essa vela é a primeira lição de uma classe de desenho com lápis de cor. Eu tive a oportunidade de conhecer essa professora e ela me mostrou coisas tão lindas. Eu nunca tive a oportunidade de fazer nenhuma aula de arte. Eu digo, será que a essa altura do campeonato ainda aprendo? Ela disse, claro que aprende.
E a gente está naquela fase, né, que a gente faz tudo para prevenir que aquele alemão se aproxime da gente. E aí disse, quer saber? Eu vou fazer essa classe, porque vai acalmar a minha mente. Quem me conhece sabe que eu sou super agitada. Aí papai do céu me deu isso de presente para acalmar. E ele disse, eu vou fazer esse curso, porque, olha, imagina que delícia você ficar lá, né, desenhando, misturando cores, vai acalmar a mente, o coração, vou ficar em melhor sintonia com o alto. E essa é a primeira aula, onde ela vai falar da sombra e da luz. E o que a gente pensa logo de cara em sombra e luz? Das nossas, pelo menos foi assim que eu pensei, não é? Das nossas imperfeições no lado escuro, e conforme a gente vai aprendendo, renovando, transformando, a gente vai chegando na luz. E aí eu comentei com ela isso, que interessante, não é? Eu ainda não comecei a aula porque não deu para segurar o papel, então estou meio atrasada, mas a vela ficou presente na minha mente, porque foi assim que eu me vi. Ainda nessa base, que ainda está escurinha, né? Mas que tem toda a possibilidade de se elevar e tirando essas escamas, né, das imperfeições, transformando essas imperfeições em virtudes para chegar à luz. Aí ela me disse assim, que engraçado, Tereza, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei, o que a gente aprende em arte, o azul é sobriedade, o azul é mais aquela coisa mais fechada, mais para dentro. E o amarelo é aquela luz, aquele movimento, aquela harmonia. Eu digo que interessante, não é? Veja quantas coisas nós possuímos e quanto uma imagem podem gerar tantas interpretações. Mas o mais importante, talvez seja por isso que ainda, em muitas tradições, as pessoas ainda orem olhando para a vela, não é? Buscando essa luz que está do lado de fora para construir essa luz que está aqui dentro. Porque essa chama já existe, né? Esse foco de luz já está aqui. É a chama divina que já existe em nós. E que, né, conforme a gente vai aprimorando, ela vai crescendo. Então nós seremos uma grande luz. A gente ainda duvida um pouco das nossas potencialidades, né, da nossa capacidade de transformar. A gente está estudando, como eu falei, o livro Libertação, e logo no primeiro capítulo, isso até me chamou bastante atenção, que ele não nos chama de imperfeitos, mas de incompletos. Então a gente já tem bastante coisa, mas que precisam ainda ser aprimoradas para que nós possamos ser esse espírito, né, completo. E que a gente não tem pressa. Não gosto muito de falar assim que a gente não tem pressa, como eu sou agitada, porque pode dar aquela impressão, então a gente pode acomodar. Então não é não ter pressa, mas também não é parar. É devagar e sempre. Não é? E a gente vai nos buscando, nos encontrando, percorrendo esse caminho para construir esse ser que, aprimorar esse ser que nós já somos e caminhar com mais segurança em direção ao Pai e cultivar a presença do Pai cada vez mais em nossas vidas. E aí, pensando nisso, não é? nessa fonte de luz e na nossa incerteza, na nossa ainda dúvida com relação a nós mesmos, dessa chama divina que já existe em nós, muitas vezes nós duvidamos. E aí eu não podia trazer outra imagem que não fosse essa, de Jesus nos dizendo, vós sois deuses. E eu me equivoquei aqui, coloquei Deus com letra maiúscula, mas nesse momento nós somos deuses com letra minúscula. Porque Deus é um só, que é o Pai Criador. Mas esse vós sois deuses é todo o nosso potencial, é toda a nossa capacidade, é tudo que nós temos, todas as sementes que nós temos dentro de nós, prontas a desenvolver essa árvore grandiosa que o Pai espera por nós. E Jesus já nos afirma, vós sois deuses, porque Ele já vê isso em nós. Ele não nos vê hoje, Ele já nos vê lá na frente, com toda a nossa capacidade, com todas as possibilidades de construção, de transformação e de fazer o bem que nós possuímos. Então,
o que eu gostaria de trazer assim, antes de qualquer coisa é isso, vós sois deuses. Mas como nós vamos fortalecer essa nossa certeza de que nós somos deuses? Aonde nós vamos buscar recursos naqueles dias em que a gente se olha no espelho e diz, gente, hoje eu não vou conseguir, ou hoje eu não vou dar conta, hoje está muito difícil, o mundo está muito difícil. Então, aonde eu vou encontrar forças para suplantar o que a mensagem aí de fora está me bombardeando a maioria das vezes? Não é? Porque é muito mais fácil a gente encontrar as notícias negativas, né, do que tanta coisa boa que está acontecendo, porque nunca se fez tanto bem, apesar da guerra que a gente achou que não ia acontecer, mas está acontecendo, ainda assim nunca se fez tanto bem ao outro como se faz hoje, nunca se teve tanto voluntariado como se vê hoje. Então, o bem, o bom e o belo, ele está acontecendo. Mas como a divulgação do mal é muito mais gritante, isso às vezes nos derruba, nos tira o equilíbrio e nos tira a confiança e nos coloca num ponto, às vezes até de depressão. Então, que recurso nós temos para suplantar isso? Aí, como você já sabe que eu sou fã de carteirinha de Leon Denis, eu trouxe um trecho do livro Depois da Morte, que é assim, esse capítulo é a prece. E ele nos diz que, ele nos descreve, ele nos dá a definição da prece, a sua importância, e ele fala com uma beleza incrível. Então, ele nos diz assim, ó, desdenhá-la seria desprezar, olha que força, desprezar a única força que nos arranca ao conflito das paixões e dos interesses, que nos transporta acima das coisas transitórias e nos une ao que é fixo, permanente e imutável no universo. O que é fixo, permanente e imutável no universo? Deus, nosso Pai Criador. Então a prece é o nosso maior recurso para suplantar qualquer situação, mas a gente ainda não vê com essa clareza, ou a gente ainda não põe, né, a confiança na oração que nós poderíamos pôr. E a gente percebe isso às vezes, as pessoas nos procuram, aí a gente diz assim, vamos orar, vamos fazer o evangelho, vamos fazer oração com mais frequência. Aí a pessoa diz para mim assim, só oração? Então a gente vai mudar o termo de só oração para a oração. Porque esse é o nosso poderoso recurso. É esse instrumento que nos liga com o alto. Quando a gente chega aqui e faz a oração inicial, a gente faz oração para cada estudo que a gente faz, né? A gente abre e fecha com uma oração. Para cada palestra, a gente abre e fecha com uma oração. É porque nesse momento a gente se desliga do lado de fora, traz, né, a nossa mente e o coração para um ponto para se conectar com o alto. Então, ela é poderosa, sim. E a ciência está cada vez mais mostrando isso, né? Quantas reportagens, quantos documentos já foram escritos com o resultado das pesquisas sobre a oração atuando no nosso organismo, na nossa melhora, na cura, na melhora da saúde. A gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho mais além, mas eu quero ler um outro trecho aqui para vocês sobre a prece que Leon Denis fala, porque nos ajuda na definição do que é a prece. A prece. Na prece, que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz, não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não! O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias, e os bons espíritos respondem ao seu apelo. Mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós.
e na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-á a proteção fluídica e resignação. Então a gente vai falar um pouco dessa da questão fluídica, né? na nossa melhoria, como a prece movimenta esses fluidos. Mas a gente não pode continuar sem trazer novamente Jesus, porque essa é uma afirmação que nós precisamos ter certeza. Sabe, com Jesus não dá para a gente dizer eu acho, com Jesus é. Com Jesus não é dizer, eu acredito no que Jesus falou. Não, com Jesus é, eu sei que Jesus falou. E ele nos diz, o que quer que seja que pedirdes na prece, crê que obtereis e vos será concedido. Então, o problema é que a gente pede o carro grande, ele dá o carro pequeno, aí a gente acha que o nosso pedido não foi atendido. Não, todos os nossos pedidos são atendidos de acordo com a nossa necessidade. E a gente ainda é muito infantil, não é? Nós ainda somos crianças na escala de evolução. A gente pede coisas que às vezes não serão beneficiais para nós, são coisas que mais lá na frente poderia nos prejudicar ou vai nos atrapalhar o desenvolvimento agora. Então Deus não dá exatamente o que a gente pediu, mas Ele com certeza nos dá exatamente o que a gente precisa. Aí alguém nessa altura deve estar dizendo, puxa vida, mas acho que já ouvi demais sobre prece, eu já li demais sobre prece, por que será que estão falando de prece novamente? Olha, eu também me perguntei isso, mas teve uma semana em que o nosso estudo falou de prece, todos os estudos da semana falaram de prece. O capítulo Prece de Leon Denis foi nessa semana. Eu recebi, assim, acabou o estudo sobre a prece, eu recebi uma mensagem num grupo de evangelizadores do Brasil, que era para os jovens, o estudo era sobre a prece. Aí eu pensei, eu acho que está na hora de falar de novo de prece. Porque o mundo está tão conturbado e a gente precisa ter isso firme na nossa mente. E por mais que a gente não entenda o que está acontecendo por aí, por mais que a gente não consiga até assimilar, mas a gente sabe que tem a prece, já que eu não posso resolver o problema, eu tenho que orar por todos os que estão causando, por todos os que estão sofrendo e por mim mesmo, para que eu não perca a sanidade mental diante de tudo que eu estou vendo. E a prece vai acalmar meu coração e minha mente. Então vamos para mais uma definição de prece. A prece é uma necessidade universal, independente das seitas, das nacionalidades e das nacionalidades. Depois da prece, se a pessoa é fraca, sente-se mais forte. Se está triste, sente-se mais consolada. Tirar a prece é privar o homem do seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial para a sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e se ligam cada vez mais às coisas materiais. Daí um atraso no seu adiantamento. Isso está lá na Revista Espírita, de janeiro de 1866. A gente aprende com o Espiritismo que o nosso mundo vai mudar verdadeiramente quando nós conseguirmos transformar essa nossa ânsia pelo material e nos convencermos que nós somos seres espirituais e que o material é passageiro. Olha quanta ansiedade causa essa busca desenfreada do material. Porque o material passa, o material é fugaz, o material desaparece da noite para o dia. A nossa vida muda num segundo, não é? Às vezes a gente acha que tem tudo, acontece alguma coisa na vida e de repente a nossa vida, aquele material que a gente cultivava tanto já não existe. Ao passo que quando a gente cultiva os valores morais, a nossa condição de espírito eterno, as coisas difíceis passarão, as boas passarão e nós ali estaremos em equilíbrio.
Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ação da prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai ver isso num exemplo prático. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo-á recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Não tem nada demais a gente orar, não é, para um espírito que a gente acredita que pode nos indicar o caminho. Quando ele fala aqui orar para Deus, quando a gente ora direto para Deus, Deus não precisa de intermediário, né? A gente vai direto a Ele. E Ele nos encaminha aqueles espíritos que podem nos auxiliar naquele momento. Então, é isso que ele está nos dizendo. Ele fala das os três tipos de oração, que nós vamos falar já já, mas eu queria falar dessa transmissão do pensamento e por que é tão importante a gente orar pelos outros. A gente já até tem esse hábito, né, nos nossos grupos, quando alguém está em necessidade, sempre tem alguém que pede, ora pelo fulano, e todo mundo se junta e ora pelo fulano, mesmo que nós não conheçamos o fulano. E como é que o fulano vai receber essa oração? Nós não conhecemos, mas a espiritualidade sabe a quem se dirige. E lembremos que nós emitimos ondas, né? São vibrações mentais. Imagina todos nós aqui juntos num único pensamento de paz. Dá para sentir, né, a força desse pensamento. É um pensamento único. Então, quando nós oramos por alguém todos juntos, essa oração tem um efeito poderoso. A gente não precisa aqui estar juntinho um do outro fisicamente para orar em favor de alguém, mas os nossos pensamentos se encontram, né, no fluido cósmico universal, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, e por aí que essa oração chega ao seu destino. Mas antes de nós falarmos do fluido, vamos falar sobre os tipos de oração, que a gente às vezes, a gente ora muito para pedir, né? Dá até para a impressão que o primeiro deveria ser o pedido, porque a gente pede muito. E a gente esquece de adorar. E adorar nada mais é do que é o nosso momento de reconhecer a grandeza, as bênçãos que Deus nos dá, todos os benefícios que nós recebemos, aqueles que nós sabemos e aqueles que nós não sabemos. Então, é importante demais que a gente lembre que existe o Pai que cuida de nós a todo momento. E é essa certeza que nos mantém firmes em qualquer circunstância da vida. Então, é não esquecer realmente que... Será que não dá para eu, pelo menos, reconhecer que existe um Deus maior antes de eu começar a pedir? Não é? O pedido é natural que a gente peça, e não tem nada demais a gente pedir. É comum perguntarem assim, mas se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque eu preciso me colocar naquela posição humilde, daquele que pede verdadeiramente, sabe? E às vezes o ato de pedir, verbalizar esse pedido, às vezes a gente já até recebe a resposta que a gente precisava nesse ato. Então é preciso ter a humildade de pedir sim ao Pai. Como um filho chega ao Pai encarnado, né? E muitas vezes, pai, pode ser isso, né? E aquela conversa tete a tete com esse nosso Pai querido. E o agradecimento. A gratidão, já foi comprovado, é fonte de felicidade.
Aquele que não é grato, ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar a felicidade no seu dia a dia. E nós precisamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que não temos, por toda a proteção que nós recebemos, aquela que a gente sabe ou não. E quando a gente sai de um ponto A para o ponto B, a gente não sabe de quantos perigos nós fomos protegidos, não é? Porque a espiritualidade, ela não tem interesse de ficar levantando bandeirinha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque o espírito mais elevado, a característica dele é a humildade. Então ele não vai ficar assim, né, propagando tudo o que ele fez por nós. Mas tenhamos certeza que nós escapamos durante a vida de muitos perigos e a gente não tinha nem ideia. Se alguém quiser ver exemplos concretos sobre isso, tem um livro fantástico de Manuel Filomeno de Miranda, que é Nas Fronteiras da Loucura, em que ele vai falar do que acontece nos bastidores do carnaval, né, no plano espiritual, diante daquela coisa que, entre aspas, é a alegria do povo, mas os perigos pelos quais nós, carnavalescos, passamos e que a espiritualidade muitas vezes nos protege. Ali tem exemplos concretos de como é feita essa ajuda e que a gente não tem nem ideia. Então vamos falar um pouquinho dos fluidos. Nós estávamos falando como é que a prece vai chegar até lá, né? Então vamos lembrar que nós vivemos mergulhados nesse oceano que é o fluido cósmico universal, que nada mais é do que o hálito divino, não é? O fluido cósmico universal é a matéria-prima de tudo. Então, o que eu vejo hoje como uma foto é uma transformação do fluido cósmico universal. E uma dessas transformações é o fluido animal. Então, essa energia que nós temos, né, toda essa energia que nos faz viver por um determinado período, é uma transformação. Então, o fluido animal é uma transformação do fluido cósmico universal. Então, a gente já entende que a gente vive nesse mar. E assim como o som precisa do ar para dissipar, as nossas orações, elas correm nesse oceano que é o fluido cósmico universal. E as nossas mentes se entrelaçam. Outra sugestão de leitura de Sueli Caldas Schubert, Mentes Interconectadas, em que a gente vai ver com clareza como é que as nossas, né, essa rede é muito mais fácil ver a rede da internet, né, todos aqueles fios se conectando, assim são as nossas orações e os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles viajam no fluido cósmico universal. Então, se a gente tem pensamentos que são desequilibrados, vão se juntar a outros pensamentos desequilibrados e fica aquela coisa forte da dor, do sofrimento. A gente estava falando isso agora mesmo no livro Libertação, aqueles espíritos que estão unidos naquele ambiente pesado, sofrido, né, negro, por pensamento, que são pensamentos semelhantes. Agora, se a gente pode se unir por esses pensamentos maus, e a gente tem a escolha de se unir pelo pensamento bom, vamos nos reunir pelo pensamento bom. E o que equilibra de imediato o nosso pensamento, se a gente às vezes está tão perturbado? Uma oração. Não é? A oração nos centra, mas é preciso estar concentrado naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está vibrando. Porque aquele Pai Nosso só decorado sem o coração é como se estivesse, né, simplesmente colocando para fora algumas palavras. É realmente se recolher, como falava Jesus, ir para o seu quarto, né, para o seu quarto íntimo. E acima de tudo, quando ele fala antes de nós colocarmos lá a nossa oferenda no altar, que nós perdoemos. Porque como é que o nosso pensamento vai estar limpo se a gente carrega aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela raiva do outro? É claro que isso não vai se resolver da noite para o dia, mas pelo menos a intenção de diminuir esse ressentimento já vai modificar
a vibração dos nossos pensamentos. Então, se alguém quiser visualizar como é que esse nosso pensamento se move e como é que esse pensamento transformado em oração atinge o outro, é imaginar mesmo nós caminhando nesse oceano e os nossos pensamentos chegando a todos. E aí nós vamos encontrar lá no Evangelho. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem na prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Não tem nada mais preciso do que isso. E às vezes a gente busca um livro complicado, né? Vai buscar teorias lá, não sei aonde. E olha aqui, que simples, está lá, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com precisão, como é que essa oração ela se expande e ajuda. E aí, a gente encontrou nesse livro aqui, porque Emmanuel é fantástico, não é? Esse é o Evangelho por Emmanuel. Essa coleção de livros, o Evangelho por Emmanuel, é uma coleção, a editora separou dos livros Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, os livros aqueles livros de leituras diárias de Emmanuel, e eles separaram por evangelista. Então tem para cada um, são todos esses textos unidos pelo evangelista. E aqui, esse aqui são os trechos ligados ao Evangelho segundo Marcos. E aí vocês vão entender por que eu coloquei o título, o programa de amor. E esse texto fala: e quando estiverdes orando, perdoai. Porque Jesus vem e ele compreende, né, a nossa ainda pequenez, a nossa ainda dificuldade de perdoar, de aceitar, de relevar. E aí Emmanuel chama essa atitude de quando estiverdes orando, perdoai, um programa de amor. Porque é um programa mesmo, a gente precisa muitas vezes preparar todo vamos dizer assim, um gráfico. Quem gosta, dependendo da área de cada um, né, profissional, vai preparar um esquema, um gráfico, uma planilha de como vai conseguir perdoar aquilo que tanto lhe incomoda, ou aquele que tanto lhe fez mal. Mas é orando que a gente vai conseguir chegar lá. Porque no momento em que a gente se conecta com o alto, a gente sai desse mundo lá fora e a gente consegue sentir, os nossos sentimentos vão pouco a pouco se transformando. Quem já teve a oportunidade de estar numa reunião mediúnica e ver a transformação de um espírito raivoso, um espírito que odeia a tudo e a todos, ao ouvir um Pai Nosso e ele se cair em lágrimas, vai entender a força da oração. Porque esse espírito muitas vezes chega com a raiva porque lhe fizeram muito mal. Em algum momento lhe fizeram muito mal. E ele carrega essa dor por séculos. E aí naquele momento em que ele já tem uma portinha aberta, uma frestinha, assim, para entrar uma mensagem, a espiritualidade lhe traz a mãe. E essa mãe ora o Pai Nosso com ele. E ele relembra aquele momento em que ele era uma criança inocente, feliz, saudável. E aquela oração transforma todo aquele sentimento que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Não que ele se tornasse de uma pessoa, um espírito imperfeito para um espírito perfeito naquela oração, não. Mas naquele momento ele transformou aquela vibração que ele estava vivendo e ele vai sair desse buraco em busca de luz. Ele vai sair em busca daquela chama. E é muito bom se a gente pode se imaginar nessa posição, escutando Jesus assim pertinho. Desculpem se só teve uma imagem de mulher, mas
O que fica aqui é esse encontro, é essa conversa olho no olho, que é isso que a gente precisa ter com o Mestre Jesus. Porque ele é o nosso irmão mais velho. E ele já passou por tudo que nós estamos passando. É por isso que ele é nosso modelo e guia. Então a gente vai se modelar por ele e vai se guiar pelos seus ensinamentos. Então, como seria esse programa de amor? Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente crescer essa lista, né? Então, nós temos aqui, ter a oração diária como hábito de disciplina espiritual. É importantíssimo começar o dia com uma oração. A gente não sabe o que nos espera, mas a gente pode estar preparado através de uma oração. Ao deitar, quantas coisas a gente venceu, não é? Então, vamos orar em agradecimento. Cultivar humildade na prece. O que é isso? É aquilo assim, olha Deus, eu quero o carro preto. Nem adianta querer me dar o carro branco, pequeno, eu só quero grandão. Ter a prece como recurso fundamental no combate às influências espirituais negativas. E isso não é orar e dizer assim, manda ele embora. Não, é orar por aquele espírito que está nos influenciando negativamente. Porque aquele que é o algoz sofre muito mais do que aquele que é a vítima. Sustentar-se através da prece nas adversidades da caminhada. Parece fácil falar porque, nossa, é tão fácil, né? A gente tem aqui casa, comida, trabalho. E aquelas pessoas que estão na guerra, que estão sofrendo, que já perderam tudo, que estão nos campos de refugiados. Mais do que nunca é a prece que vai sustentá-los. Mais do que nunca nós temos a obrigação de orar por eles, porque nós temos casa, comida, um local como esse que nos acolhe. Então nós temos, né, muito mais para oferecer através da nossa prece. Ter confiança, gratidão e ligação a Deus. É tudo que nós falamos. Esse é o nosso canal de conexão com o Pai. O programa de amor é nos sustentarmos nessa caminhada moral e espiritual. Nós estávamos esse final de semana numa conferência e isso foi nos falado muitas vezes. Se a gente tira Deus da equação, tudo que o materialismo prega se justifica. Então, quando se ouve falar com tranquilidade sobre suicídio, eutanásia, aborto, é porque foi tirado Deus da equação. Quando estiverdes orando, perdoai. Esse seria o primeiro passo do programa de amor. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa aí? No seu programa de amor, o que você gostaria de colocar? Prática da caridade. Prática da caridade. Mais alguma coisa? Cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma necessidade, com certeza tem uma lista muito maior do que essa no seu programa de amor. Então, para quem gosta de Excel, faça a sua planilha. Para quem gosta de desenhar, faça o seu desenho. Mas que nós nunca deixemos de ter em mente os nossos passos para desenvolver esse programa de amor. Porque é isso que nos torna verdadeiros irmãos. E aí, como o que importa é o que Jesus nos traz, nós vamos falar de uma passagem de Jesus com Pedro, que está aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o irmão X. E é uma passagem que eu adoro, porque a gente vê, né, Pedro foi fantástico. Mas no início, Pedro era meio como a gente mesmo, né? Às vezes ele se exaltava, cortava lá a orelha do soldado. Mas a gente vê, né, ao longo, vai acompanhando a história, a transformação desse homem naquele homem que levou o Evangelho de Jesus na prática, na casa do caminho, enfrentou dificuldades enormes e teve a humildade de, na hora que ele ia ser crucificado, pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, né, para não ser igualado a Jesus. Então, eu adoro Pedro. E nesse momento, Jesus ficava muito na casa de Pedro.
E Pedro tinha curado a sogra, ou Jesus tinha curado a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, né, como ele ficava muito lá, a sogra de Pedro já ficou assim, não é para você conversar com ele não, para ver se ele não nos favorece. Afinal de contas, ele está sempre aqui, né, seu amigo íntimo, vai lá, vamos bater um papo, bate um papo com ele, vê se ele pode nos ajudar. E aí Pedro fica assim pensativo, já conhece Jesus melhor, já tem um melhor entendimento da mensagem de Jesus. Então ele espera o momento apropriado para conversar com Jesus sobre isso. Eu vou ler alguns trechos, porque não dá para ser com as minhas palavras, porque senão a gente vai perder a preciosidade de certos momentos. Então, quando ele encontra essa oportunidade de conversar com Jesus, olha o que ele pergunta: vê se nós não somos iguaizinhos a ele. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Se a gente tinha alguma dúvida até agora, a gente não vai ter mais. E o mestre responde: como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com seu plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde a prece dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas. Todas as nossas orações são ouvidas. Alguém ainda tem alguma dúvida? E aí o papo continuou, né? E Pedro lá insistindo. E aí Pedro faz outra pergunta que nós também fazemos. Como é que uns têm vida boa e outros têm vida tão sofrida? Não é? Essa é a nossa pergunta. Eu vou corrigir. Essa é a minha pergunta. E cada um sabe a sua, né? E aí Jesus responde: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do seu esforço. Porque Pedro traz assim: puxa vida, a Joana de Cusa tem várias servas. A minha mulher tem que ir para a lavoura cultivar a terra. Isso não é justo. Puxa vida, né? E aí Jesus vem com essa resposta e ele vai mais além. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. E aí ele continua, porque Pedro, né, ainda não estava satisfeito. Aí ele pergunta: mestre, como deveremos interpretar a oração? E Jesus responde: deve a oração constituir o nosso recurso
permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão o cansaço do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Então, olha só, Jesus confirma que todas as nossas orações são ouvidas. Jesus confirma que esse é o nosso recurso de comunhão com Deus e que essas orações atenuarão as nossas dores, nos trarão o consolo necessário. Mas Pedro continua. E ele continua, né? Porque ele pede, ele não atinge o que ele quer. Aí Jesus finalmente pergunta para ele: e que tens pedido, Pedro? Tenho implorado a bondade, a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Somos nós, não é? E Jesus responde: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderdes a sua bondade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. A gente sabe que essas pessoas que estão nos campos de refugiados, sofrendo com as guerras, é isso que ele precisa, consolo e paz. Então, que nós possamos orar por eles também, para que eles encontrem essa força para recorrer ao Pai e pedir, nesse momento, o consolo e a paz. Então, que nós possamos voltar para casa com as palavras de Jesus. E com essa oração, com a nossa fé, com a nossa confiança e com a certeza de que nossas orações são sempre ouvidas, independente do resultado que nós queiramos, mas elas são todas ouvidas. Então vamos ficar com essa imagem e nos preparar para os passos, orando por nós mesmos, por aqueles que nós sabemos em necessidade, que possamos acalmar nosso coração, nossa mente, tá bem? Para que a prece realmente, que possamos nos conectar com o alto. Querido Pai, Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, espiritualidade amiga que aqui se encontra, muito agradecidos estamos por saber que temos um canal de conexão com o alto, que possamos a cada dia fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, que possamos pouco a pouco, Pai, ir retirando de nosso coração as mágoas, os ressentimentos, para que possamos te sentir com mais intensidade, que possamos perceber a tua inspiração em todos os momentos de nossas vidas, em momentos de decisão, em momentos de dificuldades, que possamos, Pai, ser sempre gratos por tudo que recebemos, por tudo aquilo que sabemos e por tudo aquilo que ainda não temos o conhecimento. Te pedimos por todos aqueles que passam pelo nosso caminho, nos ensinando, nos inspirando, nos exemplificando. Te pedimos, Pai, por todos os nossos familiares. Te pedimos pelos nossos amigos. Te pedimos por todos aqueles que se encontram desalentados, desesperados, por todos aqueles que se encontram perdidos, por todos aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos desencarnados que ainda se encontram na escuridão, que eles possam perceber a ajuda que lhes é oferecida, que eles possam perceber a luz, o
o caminho do bem, o caminho da paz. Te pedimos, Pai, que o teu amor envolva a cada um dos teus filhos nesse momento. Que essas vibrações de paz, de carinho, possam tocar fundo no nosso coração, que possam organizar as nossas células, trazendo-nos a saúde, de acordo com as nossas necessidades, o nosso merecimento, mas que possamos também contribuir nesta oração, nesse apaziguamento das nossas dores, com a nossa fé, com a nossa vontade e com a nossa confiança de que Tu estás aí, cuidando de cada um de nós. E assim, então, continuamos em oração, nos preparando para os passos. Se cansarmos de orar, vamos pensar numa passagem de Jesus, em um dos seus ensinamentos que toca o nosso coração, para que continuemos conectados com o alto. Que assim seja.